Convidar agora a voltar aqui para a frente e a estender as suas mãos pela Juraci, que é a cofundadora dessa missão, que não é à toa que o Senhor a trouxe, a convidou, a entregou a ela filhos e filhas espirituais, para que Deus nessa noite dê a ela toda a autoridade, toda a graça de proclamar, de anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor, com toda a ousadia, com toda a alegria que vem do alto. Senhor, que ela seja a primeira a receber, que ela seja a primeira a beber da tua graça, da tua fonte. Senhor, faça dela um instrumento lindo de paz, um instrumento lindo de evangelização. Tire dela todo medo, todo anseio, todas as dúvidas. Dê a ela a graça do teu batismo, dê a ela a graça do teu amor, dê a ela a graça da tua fidelidade. Nossa Senhora, a Senhora que é mãe, a Senhora que é rainha deste cenário, a Senhora que é rainha desta missão, eu te peço agora, envolve tua filha com teu manto sagrado, passe à frente, pise na cabeça da serpente e dê a Juraci toda a autoridade de filha, de profeta de Deus. Pela intercessão da Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso filho Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E som. Vocês que estão aqui, boa noite também, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juraci, sou a cofundadora dessa missão. Sou casada, tenho 2 filhos. Faço parte dessa missão que aqui é a minha vida. Eu não sei, não consigo me imaginar fora daqui. Eu queria saber se alguém aqui sabe qual é o tema dessa pregação de hoje? Ninguém sabe? Ah, meu Deus, graças a Deus tem a Cleide que sabe. Rasgai os vossos corações e não as vestes, né? E quando eu peguei esse tema assim, né, foi uma alegria muito grande, porque é um tema muito forte. Rasgai os vossos corações. O tema é muito forte e é um tempo propício, né, para esse tema. Um tempo muito propício. Nós estamos na Quaresma. Às vezes, a gente acha que a Quaresma é um tempo triste. É um tempo para ficar
se lamentando, é um tempo muito... Só em olhar para o rosto já acha que acabou, que é muito triste, mas não é. O tempo da quaresma é um tempo de espera. É o tempo que nós estamos nos preparando, um tempo de preparação para a vinda do Senhor. E com esse tema, eu peguei esse tema assim, e eu li muito, e eu fiquei pensando muito na minha vida mesmo. Rasgai as vestes. Aliás, rasgai os vossos corações e não as vestes, né? Muitas vezes a gente faz tudo ao contrário, né? A gente faz ao contrário. Às vezes vocês olham para a gente que está aqui na frente e acham que a gente não tem, que a gente faz tudo certinho, né? Que a nossa vida é tudo perfeitinha ali, anda a mais perfeita. Mas não é não. A nossa vida também tem altos e baixos. Nós também temos tribulações, nós também temos pecados e muitos. Talvez mais do que vocês que estão aí. Talvez muito mais que vocês. E com essa palavra eu comecei a pensar na minha vida, quando eu comecei, como que eu era. E até os dias de hoje. Olhei muito para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E pensei bastante esses dias, né? Eu vou começar já falando de mim mesmo. Eu já comecei a minha vida, eu não comecei certinho. Eu comecei de frente para trás. Aliás, como é que é? De trás para frente? Eu comecei a Juliana fala que eu enxergo espelhado, mas eu não enxergo espelhado. É porque às vezes eu só troco, mas eu enxergo normalmente. Ela disse que eu só enxergo espelhado, mas eu comecei de trás para frente. Né? Falei certo agora, né? Então, eu comecei de trás para frente. Às vezes, né? As pessoas sempre começam assim: conhece, namora, noiva, casa, tem filhos, né? Eu não, eu já comecei o contrário. Eu já comecei tendo filho, depois conhecendo, depois casando. Foi tudo às avessas, né? Mas foi assim mesmo. Às vezes vocês acham que a nossa vida é bem certinha, mas não é não. A gente luta. E todos os dias, cada dia é um leão que a gente mata. Cada dia é uma batalha que a gente tem que travar. Para que a gente possa, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que o Senhor nos pede. E quando, como eu já falei, né? Primeiro eu tive filho, depois que eu fui casar. Só que, ao contrário dos outros, eu nunca tive aquele sonho de casar de noiva. Porque para mim, eu sempre falava assim, gente, o negócio é morar junto, casar. Eu pensava em casar no civil, mas até hoje eu não consegui casar no civil. Nunca deu certo. Mas eu só pensava em casar no civil e estava tudo bem. Tive filho sem casar. A minha vida foi difícil? Foi. Foi com muita luta demais. Muita. Não foi fácil. Não foi fácil. Começar do jeito errado, gente, não é fácil. Mas nós temos um Deus que Ele é muito misericordioso. E se a gente pedir, Ele nos ajuda, Ele nos levanta e Ele nos coloca no caminho certo. Eu comecei a vir para a igreja por acaso. Quem me trouxe para essa igreja a primeira vez, eu quase nem vejo mais na igreja. Me convidou para vir à missa. Eu vim, uma missa dia de sexta-feira, que era só o chãozinho ainda. E depois eu vim no grupo de oração, antes ainda era grupo de oração, e foi aí que começou. E eu comecei a me apaixonar por esse Deus. Eu comecei a me apaixonar por esse Deus, e foi aqui, foi vindo para cá, que eu comecei a perceber que eu estava vivendo uma vida errada, uma vida de pecado.
Mas até então, para mim, não era. Eu estava vivendo com o pai do meu filho, eu não o traía. Então, para mim, estava tudo bem. Para mim, isso era o certo. Era não trair, estava tudo bem. Só que depois eu entendi que eu estava vivendo no pecado. Quando eu entendi isso, eu resolvi que eu ia casar. Só que quando eu resolvi que eu ia casar na igreja, eu já tinha tentado umas 3 vezes casar no civil e não dava certo. Porque eu queria casar no civil e tinha que ser lá no Piauí. Quando eu chegava lá, os documentos já tinham chegado, já tinha passado do dia, enfim. Foram uns 3 anos nessa luta e não consegui. Só que graças a Deus, eu vindo para cá, comecei a participar do grupo de oração, comecei a vir para a Santa Missa, e aquilo foi me tocando. Porque antes, quando eu morava no Piauí, eu era criança, lá nós não tínhamos missa assim. A nossa missa era uma vez por ano. Eu dizia que eu era católica, mas a gente fazia novena na casa do povo e acabou. Missa era uma vez por ano. E aí aqui eu me lembro, um dia eu estava aqui, eu estava sentada mais ou menos aqui assim, nesse banco. E eu vi aquele tanto de gente na fila da comunhão. E eu pensei, moça, eu também quero. Só que aí eu já estava começando a participar e aí eu descobri que eu não podia comungar. Porque eu não era casada. E eu via tanta gente me falava assim que era ver o céu na terra. Às vezes a gente acha que as coisas é mais fácil para os outros do que para a gente. Meu marido trabalhava fora. Eu falei, nós vamos casar. Só que quando eu decidi casar, eu já estava participando do grupo de oração. Eu já entendia, eu já sabia o que era. E ele virou para mim e falou assim, você quer casar por quê? Porque você quer participar das coisas da igreja? Eu digo, Parece que quanto mais eu falava que eu queria casar, mais aquela vontade me dava. Mas parece que eu falava assim, mas como que vai dar, gente? Ele sempre trabalhava fora, era 6 meses fazendo um curso. Eu não sei que rolo que deu. Eu só sei que ele ficou 6 meses em casa, e nesses 6 meses a gente fez o curso. E quando a gente foi casar, eu lembro direitinho, eu tinha, no dia do último curso, eu ia fazer um seminário lá no estadual. Eu queria fazer o seminário, mas eu tinha que fazer o curso. Aí eu fiquei metade do dia em um e metade do dia no outro. Gente, quando foi para mim casar, eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Meu marido não estava trabalhando, estava 6 meses sem trabalhar, porque eram 6 meses do curso. Acho que fechou todas as portas de trabalho para a gente fazer o curso. Mas a minha vontade de comungar era tão grande. Às vezes eu fico me pensando, principalmente esses dias, quando eu peguei esse tema aqui, que eu comungava antes melhor do que eu comungo hoje. Eu não recebia Jesus em espécie. Mas quando estava aquela fila da comunhão, eu comungava, eu sentia o gosto. Foi aquilo que me deu mais impulso para casar. E aí eu fui casar. E não tinha dinheiro para comprar roupa, né? Mas eu fui lá na Feira do Gama, comprei um vestido, fui na C&A, comprei a roupa do marido. E nós não tínhamos dinheiro nenhum para fazer casamento. Mas graças a Deus tinha um casamento comunitário aqui. E foi no casamento comunitário que a gente casou. Eu não conhecia quase ninguém daqui do São Nascente. Pouca gente. E aí a Maria dos Anjos, a mãe da Xênia, chegou para mim e falou assim, você já fez o bolo do casamento? E eu pensei comigo, que bolo, gente? Eu não tenho nem comigo, como é que eu vou fazer bolo? Aí eu, não. Ela, eu vou te dar o bolo do casamento. Aí eu, meu Deus. Falei, bom, já tenho um bolo de casamento. Aí minha irmã foi lá, fez uns bombonzinhos de brigadeiro e tudo. Enfim. Aí ela alugou até umas mesas, eu nem sabia. Eu mesmo fiz a minha comida do meu casamento. Foi um churrasco. Comprei um monte de coxa sobre coxa. Gente,
Você não tem ideia o tanto que essa comida rendeu. Eu não sei de onde é que saiu tanta carne não, mas rendeu. Rendeu. Aí a gente veio. O meu padrinho de casamento parecia um noivo. Todo de terno, gravata, meu marido com a camisinha, tadinha de manga comprida fininha, que eu tinha comprado ali na C&A. Mas estava bom demais. Ela era minha madrinha de casamento e o esposo dela. Meu padrinho estava passando noivo. Meu padrinho sempre foi chique. Ele sempre andou muito chique, meu padrinho. Casamos. Aí fomos para a festa de casamento. Estava a coisa mais linda lá em casa. Começou a chover. E o espaço era tinha uma parte assim que hoje é a casa que eu moro, que eu morava numa pequenininha mais na frente. Fizemos lá esse churrasco. O povo começava a pegar os tijolos para sentar, porque as cadeiras eram poucas, sabe? Mas foi a melhor festa que eu tive. E a partir daquele dia, no outro final de semana seguinte que eu vim à missa, foi naquele dia que meu coração se rasgou diante de Jesus. Foi para me receber a comunhão. Vocês não têm ideia a felicidade que eu estava para receber aquela comunhão, para receber Jesus. Eu acho que naquele dia eu tive... Acho que eu fui no céu. Foi um céu aqui na terra. E hoje, essa semana, olhando para essa passagem que fala: rasgai o vosso coração e não as vestes. Aí eu comecei a pensar. Na minha vida hoje, foi em mim mesmo que eu estava pensando. E esse tema é para cada um de nós. Para nós pensarmos na nossa vida, na nossa história. O que nós andamos fazendo hoje? Como que está a nossa vida hoje? Nós estamos realmente se abrindo para o Senhor? Nós estamos rasgando o nosso coração para Deus? Eu queria que você pegasse a sua palavra lá em Joel 2. Joel 2. E esse tempo da quaresma, né? É um tempo que a gente quer abrir mão de muitas coisas. A gente quer fazer jejum, a gente quer fazer penitência, a gente acorda de madrugada, a gente faz tudo na época da quaresma, né? E depois? O que temos feito depois? O que eu, Juraci, tenho feito depois? Encontraram Joel 2, capítulo 2, versículo 12. Joel 2, 12. Vai falar assim: Por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longínquo e indulgente, pronto a repreender-se do castigo que infligiu. Palavra do Senhor. E aí eu pergunto para mim mesma, e você também se faça essa pergunta: o que significa rasgai o vosso coração? Porque aqui a palavra está falando, né? Rasgai o vosso coração e não as vestes. No Antigo Testamento, rasgai a veste era sinal de dor, de luto. Era esse o rasgai as vestes. Só que Deus vai além. Deus vai além. Ele não quer que nós rasgamos as nossas vestes, mas Ele quer que a gente rasgue o nosso coração para Ele. É o nosso coração que Ele quer que nós rasgamos para Ele. Só que às vezes nós queremos viver tipo que
de aparência, mostrar para o outro o que a gente faz. Às vezes nós queremos mostrar aquilo que a gente faz. Às vezes nós fazemos jejuns, a gente abre mão de alguma coisa, aí a gente posta, eu estou rezando, eu estou orando, eu estou jejuando, mas e o meu coração? O meu coração, o que eu estou fazendo com o meu coração? Eu estou realmente me abrindo ao Senhor? Estou realmente me abrindo a esse Deus? Quando o Senhor fala assim que quer que nós rasgamos o nosso coração, Ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado. Rasgar o coração significa reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos ter coragem para mudar, ter coragem para voltar, ter coragem para renunciar esse pecado, ter coragem de renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que provar para nós mesmos. Eu, Juraci, tenho que provar para mim. De nada vai adiantar eu fazer jejum, eu não comer, ficar 40 dias sem comer carne, eu vou ficar 40 dias sem comer arroz, porque eu gosto muito de arroz. E o meu coração? O que eu estou fazendo com o meu coração? Eu estou realmente me abrindo ao Senhor, eu estou realmente me entregando, eu realmente estou arrependido daquilo que eu fiz? Ou será que não? É uma pergunta que eu faço para mim mesma. Será que eu, Juraci, eu tenho olhado para dentro de mim? Eu tenho olhado para o que eu faço? Ou eu estou escondendo algo? Eu posso esconder para você, mas do Senhor eu não escondo. Ele sabe do meu coração. Ele sabe do meu coração. Às vezes eu quero só apenas mostrar para o meu irmão o que eu faço. Mas e para Jesus? O que eu, Juraci, tenho feito para Ele? Do que eu tenho abrido mão por Ele? Será que eu tenho realmente me entregado a Ele? Será que eu estou realmente fazendo um jejum que agrada a Deus? Será que eu já parei para pensar que eu, Juraci, em vez de eu abrir mão, em vez de eu fazer um jejum do arroz, de uma carne, a minha língua, o que eu ando falando? O que eu ando julgando? Eu olho para o meu irmão e falo, vixe, ele nem jejum ele faz. Eu estou jejuando. Será que o meu jejum está agradando ao Senhor? Será que as minhas orações estão agradando ao Senhor? Ou será que eu estou sendo igualzinho os fariseus? Porque eles sabiam a palavra de cor, ele andava com ela escrita na testa, mas eles não faziam. E eu? Será que eu, Juraci, quero apenas mostrar para você que eu sou jejuã? Nossa, como ela é. Olha como ela, olha o que ela faz, olha o que ela prega. Olha como ela fala bonito. Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Esse é o tempo. Esse é o tempo para nós pensarmos, para nós voltar o nosso coração a Deus. É o tempo, como fala mesmo esse tempo da quaresma, é o tempo de convenção. É o tempo de eu olhar para a minha vida. Olhar para mim mesmo, para dentro de mim. Às vezes eu tenho um coração tão duro. Mas não é isso que o Senhor quer de mim. Não foi para isso que Ele me colocou aqui. É esse o rasgar do coração que o Senhor fala. Rasgai os vossos corações e não as vestes. E esse é um tempo propício, é um tempo para nós voltarmos para o Senhor. Nós estamos no tempo da quaresma, um tempo de voltar. Quaresma
Ele é um tempo da gente, igual fala, né? Quando a gente recebe a cinza, para a gente lembrar que nada nós somos. Nós somos pó e para o pó voltaremos. Mas cadê a nossa caridade? Talvez o jejum que eu tinha que fazer hoje era o jejum da caridade. Será que eu estou sendo caridosa com meu irmão? Será que eu estou sendo caridosa com a minha irmã? Na minha própria casa mesmo. Às vezes eu Juraci, às vezes lá em casa eu me pergunto assim, o que eu, Juraci, faço na minha casa? Ontem eu perguntei isso pro Kelvin. Ontem era a missa lá no Mingone. Aí eu falei assim, Kelvin, vamos me levar na missa? Ele falou, tá bom. E as meninas colocaram no grupo perguntando quem ia, que ia de Uber, não sei o que e tal. Aí eu falei, Kelvin, vamos pra missa? Tá. Eu falei, então ele vai, eu vou falar com as meninas. Aí de manhã eu falei assim, Kelvin, tá na hora, você vai pra missa? Não, mãe, só vou levar a senhora. Eu falei assim, olha só. Eu falei, não, precisa não. Mas eu falei que ela, eu falei, não, eu já arrumei carona. Ao contrário de mim, eles cresceram aqui, os dois. Cresceram aqui na igreja. Hoje eles não vão na igreja. E eu fui para a missa e fiquei me perguntando para mim mesma. O que eu faço na minha casa? Porque o que eu faço fora... Quantas pessoas já chegou para mim e falaram assim, nossa, você é um exemplo, você é isso, é aquilo. Mas eu me pergunto na minha casa, o que eu estou fazendo na minha casa? Eu juro assim, porque os meus filhos, eles não vêm para a igreja comigo. Quantas pessoas chegou para mim e falaram assim, eu vim para a igreja depois daquele dia que você me chamou, nunca mais eu deixei de ir. E os meus? Os meus filhos eu não consigo mais trazer para a igreja. Eles vieram para a igreja até uma certa idade, uns 18, 19 anos, eles ainda vinham já uma vez ou outra, e hoje não vão. E eu continuo me fazendo essa pergunta. O que eu estou fazendo na minha casa? Se eu não consigo evangelizar os meus filhos, eu não consigo trazer os meus filhos para a igreja. E o Senhor sabe que esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Eu vejo famílias juntas, pai, mãe, filhos. Os meus não vêm. Eu venho sozinha. E o meu filho ia. O meu filho mais novo, ele tinha 7 anos. Eu participava da Legião de Maria. E eu tinha legião, fala comítio, né? Eu tinha reunião em Lusiânia. Ele participava da reunião aqui comigo. Eu fui para a reunião em Lusiânia e ele, com 7 anos, ele fez a reunião da legião todinha aqui. E hoje ele não vem na igreja. E eu me pergunto, o que eu estou fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo que eu ainda não percebi? O que eu faço na minha casa? Se os meus não vêm. Só que aí eu fico pensando, eu creio que enquanto eu estou cuidando de alguns, enquanto eu cuido do Senhor, Ele está cuidando dos meus. E eu acredito que, mesmo que eu não veja isso nesta vida, que seja na outra, mas eu ainda vou dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio nisso. E eu vivo por isso. E eles me veem. Eles me veem rezando o texto lá em casa. Eles só rezam comigo quando a gente está viajando daqui para o Piauí. Que aí a gente vai rezando rosário, a gente reza 2, 3 rosários daqui para lá e eles rezam. Mas aqui em casa ninguém reza. Mas eu falo sempre para eles, olha, eu não chamo mais. Mas eu também não vou parar de rezar por vocês. Não vou parar de pedir ao Senhor que me dê essa graça. Porque eu vou ter essa graça. Eu vou ter essa graça. Em nome de Jesus, porque eu sirvo um Deus que não mente. Um Deus que não é homem para mentir. E eu creio, eu acredito nisso.
Eu acredito que um dia eu vou falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que nós rasgaremos o nosso coração para Ele. Eu sei que cada um que aqui está, cada um, ninguém saiu da sua casa à toa. Se nós estamos aqui porque nós acreditamos nesse Deus. Porque nós acreditamos na promessa desse Deus. E Ele não falha. E a palavra fala que se nós voltarmos para Ele, se nós abrirmos o nosso coração, se nós rasgarmos o nosso coração para Ele, Ele vai nos ouvir. Nós só precisamos acreditar e voltar. Voltar para o Senhor. Esquecer o nosso passado, esquecer o nosso pecado. E desejar, querer e buscar esse Deus que está aqui diante de nós, esse Deus que está pronto para nos servir, que está pronto para nos levantar, está pronto para nos dar aquilo, não que nós merecemos, mas aquilo conforme a sua misericórdia. Eu queria assim pedir agora que você fechasse os seus olhos e pensasse em tudo aquilo que você tem feito. Pensasse na sua vida, na sua história. Quantas vezes a gente cai num pecado, quantas vezes a gente acha que não vai conseguir. Mas com o Senhor, com Ele, a gente consegue. Com Ele a gente consegue. Porque a palavra ela fala, convertei-nos. Nós temos que crer, que acreditar, que se nós pedirmos, o Senhor Ele vai nos dar essa graça. Vai nos dar a graça da conversão. Nós precisamos mudar a nossa rota, mudar a nossa direção. Talvez nós estejamos vivendo uma fé morna, uma oração superficial, uma vida sacramental relaxada. Peçamos essa graça ao Senhor. Abrimos o nosso coração e peçamos a Ele que nos dê a graça de voltarmos para Ele, de voltar à casa do Pai, de rasgar o nosso coração como aquele filho pródigo fez. Ele pecou, ele errou, mas ele rasgou o seu coração e voltou ao Pai. E o Pai estava lá, de braços abertos, à espera dele. E esse Deus, ele está à nossa espera. Ele está esperando apenas o nosso sim. Está esperando apenas nós nos abrirmos a Ele. Uma brechinha só que Ele quer de nós. Então assim, feche os seus olhos e ouça essa canção. Ouça essa canção e vai pensando na sua vida. Vai pensando nos seus, na sua história. Porque o Senhor, Ele não se impressiona com palavras bonitas, com gestos. Ele olha o nosso interior. Ele olha o nosso íntimo. Ele vê além. Ele só quer que nós reconheçamos o nosso pecado. É só isso que Ele quer de nós. Que nós possamos reconhecer que erramos sem justificativa.
Apenas reconhecer que somos pobres pecadores e voltar ao Pai e abrir, rasgar o nosso coração para Ele. Ouça essa canção, mas ouça com o seu coração. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te contar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas não me vê na estrada ao longe voltar. O salvo se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher, um abraço de paz. Vai ficando de pé. Fica de pé, segura na mão do seu irmão. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei o que você tem passado. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós. Aquele mesmo Deus que cura. Aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Aquele mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele está aqui no meio de nós. E nessa noite Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer que você abra o seu coração. Ele está aqui diante de nós. Ele está aqui diante de mim e de você. Só esperando o nosso sim. Que nós possamos pensar em tudo que nós temos feito na nossa vida, na nossa história. Porque nós temos um Deus que é misericórdia. Um Deus que não olha os nossos pecados. Um Deus que nos ama.
Ele não ama os nossos pecados, mas Ele nos ama. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. As tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver da estrada ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou, nem por onde eu andei. Os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher, um abraço de paz. eu quero te viver. Nossa! Sua palavra, Quero ser cheio. quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço. Mas só te peço, livra-me do mal. Como uma resposta pro Senhor, cante isso. Quero viver tua palavra, quero ser o teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vai falando assim, ó, Jesus. Cante isso. Nossa! Mais uma vez, Jesus. Cante. Jesus. Jesus. Jesus, bem suave. Nós não temos muito tempo, vai cantando bem suave, vai escutando essa oração. Eu quero pedir agora, Senhor Jesus, que tire toda a preguiça de muitos aqui de rezar com a palavra de Deus. Pessoas aqui que muitas vezes abrem a palavra e acham difícil
não consegue compreender. Eu te peço agora, Senhor, que abra a mente do teu povo, que tire toda, Jesus, toda dificuldade de compreender a tua palavra, todas as batalhas que muitos aqui têm enfrentado, Senhor. Eu te peço que pela luz da tua palavra de Deus possa dar paz nessas casas. Deus está fazendo você ter um amor pela palavra de Deus. A partir de hoje eu quero profetizar que ao invés de você perder horas no seu celular, você vai ganhar horas lendo, saboreando a palavra de Deus. Ao invés de você, antes de dormir, ficar horas, minutos lendo notícias na internet, a partir de agora você vai trocar o supérfluo, trocar as coisas passageiras pelo que é eterno. E a palavra de Deus vai entrar na tua casa como uma luz e vai iluminar todo o teu ser e todos aqueles que te chegarem perto de você. Você vai viver em nome de Jesus uma quaresma diferente. Eu quero profetizar que você tenha uma intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus como você nunca teve. Quero profetizar na vida dos membros da Missão Restauração um amor verdadeiro pela palavra de Deus. Mais do que homens, mais do que palavras soltas por aí, aí está toda a verdade que liberta, que ilumina e que nos salva. Eu quero profetizar nessas pessoas que vêm ao cenáculo. Você que veio pela primeira vez, você que veio algumas vezes, você que vem toda a segunda. Que o Senhor restaure na sua vida toda a força, toda a coragem necessária para voltar para o Senhor. É tempo, e o tempo é agora, é hoje. Hoje você volta para o Senhor. Hoje você volta para o Senhor. Hoje você rasga o seu coração ao Senhor. É tempo de se voltar. É tempo de rasgar o seu coração ao Senhor. É tempo. Deus tem pressa. Deus tem pressa da nossa salvação. Deus tem pressa da nossa história. Deus tem pressa da nossa conversão. Senhor, que essas pessoas possam te amar. Que essas pessoas possam te adorar. Que essas pessoas possam te adorar, Jesus. Vem, Jesus. Maranatá, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Cantice, Jesus. Jesus, teu nome poderoso, Nada poderá me apagar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me apagar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Acorde, obrigada por Deus é poderoso. Amém.
Teu nome é santo. Amém! Aplauda o Senhor! Força para Ele! Amém! Amém, povo de Deus! Amém. Vamos dar o nosso ponto de vitória. Deus abençoe quem está em casa. Tchau. Até semana que vem.